Antes de mais, queria agradecer naturalmente ao amigo André e aos colegas, portanto, o convite para esta sessão, em que vamos tratar um tema que me interessa desde há muito tempo. Temo que aquilo que vou apresentar seja um bocadinho mais descritivo que problematizante. Pronto, mas é difícil também neste contexto discutir os dados que tenho-vos a apresentar, e dos castelos que eu vou referir, alguns serão conhecidos, enfim, há publicações ou das pessoas mais interessadas sobre estes temas, mas para quem nos está a ouvir e a participar nesta sessão, outros poderão não ser conhecidos, portanto eu terei mesmo que fazer esta pequena parte de apresentação. Portanto, eu chamei à intervenção Castelos Roqueiros da Bacia Terminal do Douro, desencontros, ou encontros e desencontros, se quisermos, entre a arqueologia e a história. Enfim, depois na parte final voltaremos a este tema. Este conhecido mapa de Mário Barroca, portanto, indica-nos os castelos do período da Reconquista, sensivelmente aqui da região do norte de Portugal, e aqueles de que vou tratar, não são aqueles todos, mas é só para nos situarmos geograficamente, estão compreendidos sensivelmente naquela parte da bacia terminal do Douro, não é, do lado sul, não é, na margem esquerda do rio. Portanto, vemos aqui melhor neste mapa, a vermelho com os números 1, 2 e 3, estão 3 castelos do Concelho de Arouca, portanto, enfim, sobretudo o número 2, portanto, o Castelo de Arouca, enfim, que tenho vindo a estudar já há bastantes anos, e depois com o número 7 e 8 a preto, portanto, dois castelos, duas estruturas fortificadas, portanto, do município de Vila Nova de Gaia, um dos quais, o Castelo de Costuma, tem também estado, enfim, sob minha investigação, com outros colegas, nos últimos anos. Vemos aqui, portanto, os de Arouca, portanto, o Castelo de Arouca na zona, enfim, sensivelmente central do concelho, o Castelo de Carvalhais, portanto, na Bacia do Paiva, portanto, a nordeste, e o Castelo do Curuto, portanto, o Monte Curuto, na freguesia de Escariz, que dá do lado oeste do concelho. E começamos já pelo castelo que se tornou cabeça da terra, portanto, o Castelo da Terra de Arouca, por isso mesmo tem mais informação, enfim, do ponto de vista arqueológico não podemos compará-lo com os outros, porque praticamente só este, e de costume, se quisermos, é que tem escavações, mas do ponto de vista documental, o Castro de Valinhas, ou Castelo da Terra de Arouca, portanto, houve também um povoado da Idade do Ferro, romanizado no sítio, portanto, tem maior documentação, quer dizer, por essa razão. E temos aqui alguns exemplos, não vale a pena estarmos a explorar, documentação, portanto, do século XI e do século XII, portanto, em que se fala claramente do castelo, portanto, de uma capela ainda existente, quer dizer, Santiago, portanto, há um conjunto de documentos sobre este castelo e conhecemos também, para alguns períodos, os seus tenentes, portanto, os mandantes, as autoridades militares, portanto, que superintendiam ao castelo, e à região. Não é esse, o nosso tema, portanto, isto é só para ilustrar, assim como ilustra esta imagem, vista do castelo sobre o Val de Arouca, portanto, com a sinalização do Mosteiro de Arouca, portanto, que remonta ao século X, e que seria, enfim, além das próprias populações, naturalmente, uma das razões, talvez, de implantação do castelo, ou pelo menos haveria certamente uma articulação entre esta estrutura militar e a defesa, portanto, deste mosteiro, portanto, enfim, e das suas propriedades. Portanto, Castelo de Arouca, situado na parte norte do vale, enfim, tutelava de alguma maneira ou controlava toda esta região. Não é um sítio muito alto, está a cerca de 400 metros de altitude, mas como vêem tem uma implantação perfeitamente dominante. Aqui outra imagem, digamos, da elevação onde se situa o castelo. Eu peço desculpa, vou ter que passar as imagens um bocadinho depressa porque são muitas, portanto, e não queria deixar de vos mostrar as imagens todas. E aqui já vemos, portanto, o topo do cabeço, portanto, onde esteve instalado o castelo. Como vamos ver, são dois cabeços gêmeos, digamos assim, hoje em dia ligados por um colo um bocadinho artificial, porque houve aqui a extração de pedra, portanto, houve alguma afetação, digamos, negativa enfim, do terreno, mas é neste cabeço, principalmente, que esteve instalado o castelo. E vemos aqui já uma fase das primeiras escavações, nos anos 80 e princípios da década de 1990, portanto, no topo desta elevação, além dos afloramentos naturais, a principal evidência arqueológica, num
primeiro momento, é um potente derrube, portanto, de pedra, não é? Que aqui vem, portanto, proveniente, digamos, da própria destruição da estrutura e da passagem do tempo. Portanto, há muita pedra acumulada, o que dificulta, portanto, a identificação e interpretação das estruturas. Temos aqui, digamos, a localização do cabeço, setores A e B, portanto, são aqueles que vamos falar muito rapidamente. O A é propriamente o castelo, enfim, o B também, portanto, enfim, já vos explico. Portanto, o topo do monte que víamos há bocadinho naquelas imagens é o setor A, portanto, o topo do castelo. A zona B, imediatamente no sopé, poucos metros, portanto, foi também objeto de escavação. Há algumas datações radiocarbónicas, portanto, para o sítio, datações que fazem recuar um nível mais antigo de ocupação, enfim, para o século X, enfim, talvez ainda século IX, mas com segurança século X, enfim, e depois a ocupação a ocupação enquanto castelo terá chegado ao século XII, princípio do século XIII, enfim, supomos, mas não é possível, enfim, nem pelo lado documental, nem pelo lado arqueológico, ter a certeza destes limites temporais. Temos aqui uma matriz estratigráfica que não vou estar a explicar, mas portanto, a fase, o que chamamos fase 1A, será de finais do século IX, ainda, eventualmente, depois uma fase 1B, portanto, que se estenderá sobretudo durante o século X, depois há um momento de abandono, de incêndio, de destruição, enfim, que não conseguimos, enfim, é difícil relacionar com algum facto histórico, e depois uma segunda fase de ocupação, datada do século XII e início do século XIII, provavelmente um bocadinho anterior, enfim, isto é o que nos dá, digamos, a sequência estratigráfica do sítio. Em termos de estruturas, naquele cabeço pedregoso, quer dizer, existiu, enfim, uma cerca defensiva, enfim, provavelmente parte com pedra, feita em pedra, parte feita em madeira, mas a evidência arqueológica que temos, com várias fases de construção, é sobre um dos ângulos, se assim se pode dizer, portanto, a base talvez de uma torre, portanto, o que estamos a ver é da fase mais antiga, portanto, século X, finais do século IX, o que está a castanho é da fase, portanto, imediatamente a seguir, o mureto amarelo, enfim, não está bem datado, será provavelmente numa fase ainda, portanto, ainda posterior. Portanto, em imagens estamos a ver aqui, digamos, o alinhamento da fase mais antiga. Reparem que a estrutura está articulada com um penedo. O próprio penedo, a própria rocha está certamente cortada para se ajustar, para se afeiçoar à estrutura, e seria provavelmente uma torre. Aqui não se vê, do lado de baixo, há um penedo ainda mais alto, portanto, que podia também ter servido como base de uma torre, mas não temos evidência, nem em talhos, nem de graus, ou de escadas, ou o que é que seja, portanto, é difícil afirmá-lo. Vemos aqui agora a planta da fase mais moderna, portanto, que já não é angular. Naturalmente que a parte dos muros que estariam sobre o rochedo não se conservaram, não é? Só se conservou, portanto, como aqui se vê, o alçado interno dessa estrutura. Há algumas evidências que ainda não estão estudadas de que esta cerca contornava todo o cabeço, mas é um trabalho, enfim, que não está completo e que levanta alguma dificuldade do ponto de vista da topografia, enfim, de outra natureza. Portanto, não temos ainda nem sequer em proposta, digamos, o que seria a planta da cerca defensiva. Algumas imagens que estamos a ver, eu vou acelerar um bocadinho, imagens de escavação. Na parte imediatamente inferior há uma zona de metalurgia de ferro, portanto, e um outro muro, portanto, esta área aqui, e um outro muro, que é este aqui, portanto, as estruturas da cota inferior são tardo-antigas, século V, VI, ou por essa altura. O muro superior assente em terra, julgamos que é de cronologia medieval e que estará, de alguma maneira, articulado com a própria estrutura defensiva. Imagens da parte de metalurgia e de fundição, que não vou agora detalhar, só por curiosidade, e alguma cerâmica que também está publicada, portanto que não vou naturalmente estar aqui a referir, são elementos que estão publicados em vários sítios, portanto, e que são facilmente acessíveis, tanto cerâmicas como metálicos, portanto aqui uma ferradura, lâminas e inclusivamente restos de armas, portanto, ou de elementos de armaria, portanto pontas de seta, virotes, pontas de dardo, portanto que também nos aparecem no sítio.
Estudos portanto, com fauna, não é? Portanto, identificação de fauna, que também não vou agora detalhar, e com isto passamos a um segundo castelo de Arouca, o do Monte Coruto, sobre o qual há menos informação, porque nunca teve, quer dizer, escavações arqueológicas. É uma elevação, como a que estão a ver aqui, portanto, vemos aqui numa vista aérea, portanto, o monte está, enfim, um bocadinho afetado por construções envolventes que, entretanto, têm sido quer dizer, realizadas, mas vemos aqui, apesar de tudo o destaque que ainda tem, quer dizer, na paisagem envolvente, e as evidências que temos da ocupação medieval são, desde logo, cerâmicas de superfície, típicas destes ambientes do século X, XI, portanto, sensivelmente, e entalhes nas rochas, que, como aqui vem, do lado esquerdo, a imagem do nosso lado esquerdo vê-se pior, do lado direito temos cortado, digamos, na rocha, o ponto por onde certamente passaria, quer dizer, uma muralha, portanto, uma linha fortificada. Outros entalhes aqui nesta rocha, portanto, há algumas marcas evidentes de assentamentos silhares ou de estruturas em madeira, mas também deste castelo não temos levantamento, enfim, que nos permita propor, digamos, como é que seria essa cerca. É interessante a relação, não só deste, mas deste castelo em particular, com a aviação antiga, portanto, a imagem que vem aí será do que supomos ser o traçado da via romana, portanto, a via que ligava Viseu ao litoral, portanto, que vinha da Serra da Freita, portanto, e ao chegar já à parte mais baixa, passaria muito perto deste castelo, que teria também, imaginamos, essa função. E para terminar o Conselho de Arouca, estamos no Castelo de Carvalhais, portanto em Alvarenga, um sítio imponente, como veem aqui, portanto no meandro do Paiva, portanto aqui numa outra imagem. Também nunca teve escavações arqueológicas, mas está provido de um fosso, que aqui vê-se mal, mas imediatamente abaixo desta parte da fotografia mais iluminada há um fosso. Não sabemos se terá ocupação anterior, do bronze final, enfim, eventualmente do ferro, e nesse caso o fosso poderia ser mais antigo, isso não está determinado, mas há restos de estruturas que aqui vemos ainda construídas, portanto, quer de entalhes, quer aqui na imagem de baixo, vê-se perfeitamente uma linha de muralha com cerca de 1 metro de espessura, portanto a bandeirola tem 1 metro, portanto vê-se quer da face interna, quer da face externa ainda um pouco, portanto, da muralha defensiva deste pequeno castelo. Aqui uma outra imagem, portanto, vendo-se o rio ao fundo. Portanto, destes 3 castelos, alguns materiais, portanto, do castelo de Carvalhais, enfim, em tudo idênticos aos de Valinhas, portanto, e aqui nesta imagem final, para encerrarmos o capítulo da Arouca, portanto, a relação destes 3 castelos, Valinhas, Coruto e Carvalhais, quer dizer, com eixos viários antigos, enfim, o que naturalmente não nos surpreende. Bem, passamos para Vila Nova de Gaia, começando com um pequeno castelo, o topónimo é Crasto, em Pedroso, portanto, o castelo, o Crasto da Seada, que vamos já ver uma imagem melhor, uma imagem aérea, portanto, o sítio, enfim, não está muito urbanizado, mas tem alguma afetação recente, tem neste momento aqueles socalcos, portanto, é uma elevação pouco destacada, digamos, na paisagem, seria sempre um pequeno ponto defensivo, enfim, não sei se podemos chamar atalaia esse castelo. Não há qualquer referência documental que possamos colar este sítio, naturalmente, mas, no entanto, consegue-se datar restos de construções, quer dizer, enfim, não do lado esquerdo é um muro-osso de pedra moderno, mas do lado direito, portanto, parece ainda restar alguma coisa de estrutura antiga, e fragmentos de cerâmica de construção, portanto, de tijolo, sobretudo, e telha, e ocorreu também um pequeno fragmento de cerâmica doméstica, portanto, de aspecto medieval. Curiosamente, vemos aqui a relação, portanto, do Castro da Seada, que está ao centro, com o Mosteiro de Pedroso, portanto, a menos de 1 quilómetro, e com o Monte Morado, onde também houve uma fortificação medieval, a pouco mais de 1 quilómetro. Portanto, há aqui uma geoestratégia, se quisermos, entre estes 2 pontos fortificados e a própria estrutura monástica, portanto, com o Mosteiro de Pedroso.
Finalmente, o Castelo de Costuma, que foi objeto de um programa de escavações durante 5 anos, é caracterizado essencialmente por isso que vem, quer dizer, em talhos, toda a rocha, portanto, toda a superfície rochosa, o floramento do castelo está trabalhada. Vamos já ver aqui a localização, portanto, é um sítio, enfim, sobranceiro ao Douro, uma vista aérea, esta elevação que aqui está. O sítio tem uma ocupação essencialmente tem ocupação da Idade do Ferro, depois sobretudo tardo-antiga, século V, VI, portanto, e depois não sabemos se em continuidade, se com interrupção, uma ocupação do período dito da Reconquista. Enfim, nesta casa é sempre bom lembrar o professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que foi o primeiro a apontar um elemento interessante, dizendo, enfim, estranhando as condições deste castelo, mas afirmando claramente que havia uma ocupação antiga, enfim, do século V, por essa altura, eventualmente retomada, digamos, posteriormente. Isto está-se a verificar não só em Portugal, como também na Galiza e nas Astúrias. Algumas estruturas fortificadas que tínhamos só como do século X ou XI, portanto, têm efetivamente antecedentes tardo-antigos, enfim, em modalidades que, sobretudo no caso de Portugal, ainda estão muito longe de serem compreendidas. O sítio arqueológico é muito complexo, há uma zona portuária, ali onde está Favaios, uma ou duas necrópoles romanas, necrópole medieval, a zona do castelo, enfim, não podemos estar agora a explicar isso tudo, naturalmente. A área escavada já é relativamente significativa, para o que nos serve esta planta. Outra imagem do sítio, digamos, do topo da elevação. E um aspecto das escavações, onde se podem ver, de facto, os numerosos entalhes circulares, retangulares, portanto, cuja datação é muito problemática. As estruturas positivas, os muros, são relativamente raros, portanto, a datação destes entalhes é muito problemática, dizia, porque normalmente não há sedimentos associados, ou quando há, enfim, tem pouco espólio. Portanto, no topo do monte a cobertura vegetal é muito restrita, mas há, portanto, enfim, numerosíssimos entalhes que eventualmente nos poderiam dar estruturas deste género, mas que podiam dar outras também. Portanto, é muito difícil correlacionar cronologicamente todos estes entalhes. Portanto, e é o que este slide quase final nos lembra. Portanto, estamos aqui perante estruturas em pedra e estruturas em madeira, a maior parte delas, difíceis de articular. Acreditamos que a maior parte das estruturas tardo-antigas estariam em madeira, o que não quer dizer que as da Reconquista também não fossem. Aqui o topo do castelo, onde provavelmente teríamos um edifício religioso e onde apareceu uma sepultura, portanto, de um tipo até relativamente raro, que está agora em vias de publicação no Congresso das Sepulturas Cavadas na Rocha. Outra imagem, enfim, do sítio, lembrando a elevação e a sua relação com a estrutura portuária, tardo-antiga e medieval, provavelmente, mas pelo menos tardo-antiga, seria um porto secundário, enfim, se assim se pode dizer, de Porto Escala, da atual cidade do Porto e de Gaia, toda esta região, secundário, no sentido de ser um porto mais protegido, mais recolhido. Temos datações, mas datações radiocarbónicas não chegam, portanto, chegam até o século V, VI, não temos datações, digamos, posteriores. O que temos do período da Reconquista é alguma cerâmica, estruturas pouco claras, a sepultura, portanto, e pouco mais. As cerâmicas são as do costume, portanto, fundos em disco, asas com funcionamentos, materiais deste género, estruturas negativas, escadas, provavelmente no topo desta elevação existia uma torre, portanto, e o que seria talvez uma entrada, não pode ser entrada, uma entrada do castelo, portanto, este afloramento está aqui cortado, e vemos numa parede este dispositivo, esse mecanismo, portanto, de travejamentos, e mais adiante aquele semicircular, enfim, de qualquer sistema de elevação de uma porta ou algo do género. Portanto, eventualmente esta parte entre os penedos, que foi preenchida em época recente, podia ter uma escada de acesso, enfim, mas obviamente não temos ainda condições nem possibilidades de desmontar esta parte. Estamos já quase a acabar. Como paralelo que não é paralelo, porque é uma estrutura, enfim, de outra cronologia e até muçulmana, mas em Saragossa há o castelo de Luésia, que também tem estes entalhes verticais e que foi objeto, portanto, de uma reconstituição, enfim, publicada por Madrid Ermitalungen, portanto, que sugere que seria algo como isto.
Portanto, isto é apenas para nos recordar que o que é que pode decorrer, digamos, não queremos dizer que costuma fosse assim, longe disso, até porque topograficamente é diferente, mas é difícil imaginar que uma estrutura em madeira pudesse ter este aspecto. Questões finais, portanto, a questão das datas e dos contextos desta ocupação e desta fortificação, quer dizer, a ligação à Reconquista é evidente, mas, enfim, mas é pouco, em termos digamos, de explicação. Quem mandava, quem tutelava este castelo, os condes portucalenses, algo que já viesse de um tempo mais recuado através de populações ou mandantes ou alguma hierarquia local. Não nos apareceu ainda qualquer vestígio de armas, portanto, de qualquer natureza, portanto, enfim, e também não temos qualquer indicação de quando é que este castelo foi abandonado. Uma questão que é comum, costuma, associada com a Carvalhais e ao Monte Coruto, é a total ausência de documentação. Portanto, por isso o título é Encontros, Desencontros com a História, porque efetivamente, tirando o Castelo de Arouca, que chegou à cabeça da terra, portanto, no reordenamento depois territorial, os outros passaram ao lado da documentação, ou não passaram, e estão sob nomes que desconhecemos. No caso de Costuma, isso parece-nos mais gritante, porque é um sítio importante no período tardo antigo, pelo menos, os materiais tinham aparecido, e no entanto, enfim, não sabemos o que era, quem lá morava, quem mandava no sítio, quer dizer, qual era a sua função, enfim, geoestratégica. Portanto, peço desculpa ter ultrapassado um bocadinho o meu tema, tenho aí a indicação do meu mail para quem está a assistir puder contactar se tiver alguma dúvida, ou comentário ou de outra natureza, e no meu site da Academia Edu, enfim, há publicações sobre todos estes sítios, enfim, praticamente, dentro do que está disponível, onde poderão complementar esta informação. Portanto, obrigado a todos, pela minha parte era o que tinha para partilhar convosco.